Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma verdade absurda para a tua vida. Hoje eu quero ler com vocês Mateus 28, 18. Jesus aproximando, falou-lhe, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Eu vejo as pessoas às vezes comentando as coisas sobre Deus, né? E diz assim: Deus, por que você esqueceu de mim? Aí eu imagino Deus assim, né? Na sua timeline, dizendo: Que hora que eu esqueci de você? Quando eu entreguei meu único filho por amor a você? Ou quando eu te chamei pelo nome? Queridos, Deus sempre envia a palavra que nos libera para antes de uma estação chegar, para nos manter firmes quando as crises chegarem. Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado. E até chegar do outro lado, houve uma grande tempestade. Se alguns dos discípulos lembrassem do que Jesus disse, vamos para o outro lado, o que eles diriam? Jesus disse que nós vamos para o outro lado. Se ele disse que vamos para o outro lado, é porque a gente vai, né? Quando eu entendo que Deus é o Pai da eternidade, eu paro de ficar ansiosa com o tempo presente, né? A gente acha que o momento define a nossa história, quando na verdade o Deus que nós servimos já decidiu toda a nossa história. Você não é a sua crise, você não é o seu tropeço, você não é a sua doença, você é quem Deus disse que você é. E você viverá o que Deus disse que você viverá. Nós vemos vários momentos na Bíblia em que a multidão chorava a dor de uma família, mas não conseguiam crer no milagre da vida. Por exemplo, a filha de Jairo. Quando Jesus chega até a casa de Jairo, estava todo mundo chorando, o luto da menina, mas Jesus diz: ela não morreu, apenas dorme. Ninguém acreditou. A multidão que chora a tua dor, muitas vezes não consegue crer no seu milagre. E por isso que tem alguns milagres que só acontecem quando a gente sai da multidão, quando a gente tira a multidão. Jesus fala para Jairo: tira a multidão. E a Bíblia diz que depois que a multidão saiu, o milagre aconteceu. Queridos, tem áreas da nossa vida que a gente ainda não viveu o milagre, porque a opinião da multidão ainda está falando. Jesus não vai lutar por atenção em nenhuma área da nossa vida. Ou ele fala, ou as opiniões falam. Porque todo mundo tem uma opinião sobre o que você deve fazer. Os heróis da fé só foram heróis e só viveram pela fé porque passaram a ouvir o que Deus dizia, não o que as pessoas falavam. E começou a ouvir então a voz de Deus. Jesus é um maravilhoso conselheiro, mas a gente vê muitas pessoas pedindo conselho para vizinho, para o amigo, né? E uma outra característica também muito interessante de Jesus é que ele é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. O que importa você saber é Mateus 28, 18, que foi isso que eu disse para vocês no início. Diz: ele tem poder no céu e na terra para nos livrar de toda e qualquer situação,
para cumprir o que Ele te prometeu, né? Então, procure ouvir a voz de Deus, porque todas as vezes que vier uma crise, Ele vai enviar uma palavra para você firmar a tua fé e viver o teu milagre. Amém? Quando José teve o sonho, né, que ele seria governador, e contou para os irmãos venderam, fizeram de tudo para que ele não vivesse esse sonho. Mas ele não ficou ouvindo a opinião da multidão, que seria os irmãos dele. Ele escolheu continuar ouvindo a voz de Deus. E quando Deus envia uma promessa, quando Deus te promete um milagre, Ele é poderoso para cumprir. A parte difícil a gente faz, nós temos que fazer. Crer diante de toda e qualquer circunstância. Não importa o que a gente está vivendo, o que importa foi que Deus falou ao teu coração. Porque eu tenho certeza que diante da situação que você está vivendo, Deus enviou uma palavra para você. E que essa palavra é onde você vai se firmar para você viver e passar por toda essa situação, seja por um vale, seja por uma crise, seja por uma perda, porque Ele se garante, Ele cumpre as suas promessas. Não se comporte como os discípulos diante daquela tempestade, né? Lembre, Ele disse: vamos para o outro lado. Então, não importava a tempestade, não importava, um naufrágio, não importava nada. O que importava era eles lembrarem: vamos para o outro lado. Se Deus enviou a palavra, Ele é fiel para cumprir. Cada estação que nós vivemos na nossa vida, Ele já enviou a palavra que vai nos fortalecer, que vai nos direcionar até nós vivemos o nosso milagre. Queridos, que você tenha entendido essa direção de Deus, que você mude a tua maneira de agir, que você mude o teu comportamento. Jesus, Ele é conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele vai te trazer paz, que excede todo entendimento, seja qual for a situação que você está passando. O que você precisa é se chegar a Ele. Ele não vai te cobrar: eu quero que você fale comigo. Não. Ele vai esperar o teu posicionamento. E o teu posicionamento pode mudar essa situação. Pode, inclusive, viver milagres que você já deveria ter vivido e você não viveu ainda, porque você está ouvindo a multidão. Eu estou desempregado, estou procurando emprego, não estou conseguindo. Aí vem a multidão e fala: mas o Brasil está em crise, está muita gente desempregada. E a palavra de Deus para a nossa vida não é essa, né? A palavra de Deus para a nossa vida é que Ele é dono de todo ouro e toda a prata. Então, se levante e fale: amanhã eu vou procurar emprego, porque eu sirvo um Deus que Ele é poderoso para abrir portas sobrenaturais da minha vida, que Ele é o dono de todo ouro e toda a prata. Então, para mim ter um salário que supra minha necessidade, que supra as necessidades da minha casa. Comece a ouvir a voz de Deus. A gente não pode simplesmente achar que o Brasil está em crise, tem desemprego, que a gente vai viver a mesma coisa, porque essa não é a verdade para a nossa vida. Olha o que ele diz aqui. Deixe-me ver aqui, queridos, onde está, que eu gostaria de repetir para vocês, porque eu fiz algumas anotações que eu quero que vocês reflitam, né? Que Ele não vai dividir essa glória com ninguém.
porque a glória é de Deus, né? Então, se Ele é conselheiro, se Ele é Deus forte, se Ele pode todas as coisas, se Ele prometeu, Ele cumpre. Por que eu preciso dividir isso com alguém? Concorda comigo? Não precisa. Então, a gente às vezes está sendo uma situação de que acha que todo mundo está chorando com a gente. E pode até estar chorando pela tua situação, pelo teu problema, tentando te ajudar. Mas se você falar assim, vou fazer diferente, eu já vou colocar o joelho no chão e vou clamar a Deus. Porque a palavra de Deus diz: busque o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Todas as coisas, não é algumas coisas. A pessoa vai te falar assim: pelo amor de Deus, você acha que isso vai acontecer? Então, às vezes o Espírito Santo lança uma sementinha no teu coração, né? Uma direção de como você deve agir, e porque você está no meio de pessoas que pode ser que não acreditem, que não viveram milagres, né? Porque a gente tem que guerrear, fácil não é, não vou dizer que é fácil porque fácil não é, mas continuar crendo é difícil. Mas com certeza, se você estiver no meio de multidões, ouvindo a palavra de pessoas alheias ao seu redor, você não vai conseguir viver o teu milagre. Porque a luta por si só, muitas vezes já nos desmotiva. A luta nos cansa. A luta nos desgasta fisicamente. E se você tiver ao teu redor pessoas que não creem no milagre, que ela pode até ficar triste por tudo que está vivendo, mas ela não crê que isso tudo pode mudar, fica muito mais complicado. Você concorda comigo? Então, que realmente você busque essa direção em Deus, né? Que você queira fazer diferente. Eu sempre falo isso aqui para as pessoas, porque a gente tem que estar sempre buscando, né, desafios maiores, né? Então, independente da luta que você está vivendo hoje, você vai falar assim: em tal dia, na tal luta passada, a última que eu vivi, eu me comportei assim e venci, né? Hoje, talvez você precise fazer aquilo que você fez e um pouco mais. Entendeu? Porque a luta vem para nos fortalecer. E a cada momento a gente é testado e provado. Eu acho que é impossível, né? Você ser testada e provada por Deus buscando direções de multidão. Você tem que buscar a direção de Deus para você conquistar, para você vencer e para você mostrar para essa multidão: Deus é comigo. Então, o difícil você tem que fazer. O impossível, quem faz é Deus. Mas precisamos antes nos colocar diante dessa situação com sabedoria. Buscar discernimento do Senhor. Buscar a direção do Senhor. Porque, como eu disse aqui, você não é essa crise, você não é o tropeço, você não é a doença, você é quem Deus disse que você é. E você viverá o que Deus disse que você viveria. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo. Até mais.